Olá, pessoal, boa tarde. Larissa, quanto tempo? Sejam bem-vindos. Suzete está sempre aí conosco. Depois ela me marca lá no Face. Boa tarde, Flávia. Muito obrigada, pessoal. Kelly, Chayana, sempre conosco também. Muito obrigada. Hoje a gente vai. Jailma, querida, ganhou o sorteio lá no nosso Face. Hoje a gente vai falar sobre jogos com a Renata, né? Renata já entrou, já tô vendo a Renata aí. Já vou adicioná-la. A gente vai falar novamente com a Renata. Adicionei. Ana Laura tá aí também. Amanhã a gente tem Ana Laura falando aí conosco sobre música, criatividade. Oi, Renata! Oi, gente, boa tarde. Boa, tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. Cíntia! Cíntia tá aí também, psicóloga, muito obrigada. Vamos marcar uma live, Cíntia. Será um prazer. Mariana. Renata esteve conosco na segunda, né? Volta hoje para falar sobre jogos. O pessoal Hoje é falou muito. segunda, foi E sábado. hoje a gente perde tudo. Hoje é segunda, isso mesmo. Ela esteve sábado conosco, né? Então hoje a gente vai falar de jogos. Muita gente perguntou sobre jogos, mandou algumas perguntas, falando dos jogos com sucata, pediram jogos para trabalhar concentração na quarentena, né? Com as crianças em casa. Então é isso. A gente vai começar. E Sim, a aí, gente vai começar. pode falar. Pode falar, eu sempre pode falar. Uma pessoa falou que perdeu as lives anteriores. Elas estão no nosso canal no YouTube, Espaço Saber Niterói. Só acessar que você assiste todas as lives. E eu quero dar um recado também, vou dar agora no início, depois mais no final, que tem mais gente, que a Maria Paula gravou um vídeo com o assunto de ontem. Ela já enviou, e aí só que veio uma configuração que não é compatível. Aí ela está refazendo para a gente colocar lá no YouTube para vocês assistirem. E a gente vai remarcar também com ela para ela fazer nova, para ela dar esse tema de ontem que o pessoal gostou muito sobre educação infantil. Ela repetir esse tema essa semana ainda. Eu acho que vai dar para essa semana ainda. Então vamos lá, vamos começar, Renata? Bora lá. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar dos jogos como ferramenta para aprendizagem. Eu fiz um roteiro, então de vez em quando eu vou olhar para cá, porque senão eu falo, e daqui a pouco a gente está perdido aqui. Mas o que é importante, primeiro, a gente situar é que o jogo ele contextualiza a aprendizagem, né? Então, assim, para Piaget, que é aí o pai do desenvolvimento infantil, né? O pai dos estudos no desenvolvimento infantil, antes mesmo da neurociência, Piaget já trazia, né, estudos sobre o desenvolvimento infantil. Ele falava da importância do jogo para o desenvolvimento no sentido não só cognitivo, mas social. Que ao brincar, ao jogar, a criança desenvolve aspectos cognitivos que hoje o que a gente chama socioemocionais. A neurociência vem comprovar, né, tudo aquilo que já vinha sendo estudado. Então, Piaget fala que o jogo ele desenvolve o pensamento do raciocínio, ele desenvolve a forma de pensar. Então, é muito importante quando a gente diz assim, olha, vamos jogar para aprender melhor, entender qual é o jogo. Alguém está falando de eco, realmente eu estou ouvindo esse eco. O que será? Será Não que é meu? sei. Acho que é seu. Deixa eu abaixar aqui. E agora? Melhorou? Melhorou. Tá. Então, e aí o jogo, a gente precisa identificar
exatamente qual é o nosso objetivo. Porque, sim, ele favorece o desenvolvimento da aprendizagem. Mas qual é o meu objetivo com o jogo? Eu já vi, por exemplo, pessoas jogando por jogar, acreditando que aquele jogo ia, de alguma forma, melhorar o desempenho de raciocínio ou de memória, sem que ele tenha entendido o objetivo. É claro que todo jogo favorece o desenvolvimento cognitivo, mas se você quer um desenvolvimento específico, você precisa saber qual é o jogo. E aí, Lu, é muito perigoso eu falar esse ou aquele jogo, porque eu falo para a mãe de João que o jogo com damas é bom. Aí a mãe de Joaquim vai comprar o jogo de damas, sendo que o que ele precisa é o dominó. E aí perde-se o objetivo. Apesar de dois serem muito lúdicos, serem muito bons. Mas aí vão falar assim, poxa, mas não é um jogo, não está funcionando. Não é o jogo. A gente precisa saber o objetivo específico. Então, Piaget traz isso, que o jogo estimula a pensar, principalmente jogos de regras, né? Todo jogo que a criança tem que passar por etapas, que ele tem que seguir tal regra e vai e pensar estratégia, né? Se eu fizer isso aqui, o que me acontece? Porque alguns dão 2 passos para frente sem pensar. Mas esse é o caminho que eu tenho que seguir agora? Agora é o melhor caminho a seguir? Então, esses jogos também favorecem muito, tá? Depois, Piaget ainda defende que existe essa relação do jogo com a construção da inteligência. Entrou alguém aí que falou de educação física, e lá no Espaço Saber a gente sempre tem bastante gente de educação física, né? E a educação física educacional, né, aquela da escola, ela é muito colaborativa para a aprendizagem quando ela está integrada nos objetivos de ensino. O que eu acho um erro, por exemplo, é que os professores de educação física, geralmente, ficam de fora de algumas reuniões de planejamento, por exemplo. O que está errado, porque eles poderiam trazer para a sua prática jogos que envolvam mover, usar a habilidade que a criança precisa para aquela competência de aprendizagem. Porque competência é uma coisa e habilidade é outra. Eu também vou falar um pouco aqui. Posso continuar? Pode continuar. Você está vendo como é que hoje eu estou assim, né? Eu estou atropelando. E aí, gente, Vygotsky, ele vem, então, também dizer pra gente que, através dos jogos, é que a gente começa aquela primeira, o que a gente chama de imitação social. Então, é através do jogo que eu moldo a minha personalidade, o meu jeito de ser. Estão perguntando aqui qual é o tema da live. O tema da live é jogos para favorecer a aprendizagem, alguma coisa assim, tá? Para estimular as habilidades. Isso, jogos para estimular a habilidade. Então, nos nossos primeiros anos de vida, é muito importante o jogo com uma troca comunicativa, por exemplo. Por isso que no consultório é muito importante brincar. O que quer dizer também, gente? Quando a gente está dizendo jogo, a gente não está falando de usar alguma coisa. A gente está falando do jogar, o brincar em si. Né? Porque confunde-se muito como se tivesse que ter um aparato muito grande para jogar, quando, na verdade, como já foi falado nos recicláveis, algumas coisas já favorecem o desenvolvimento dessas habilidades. Então, assim, essa palestra de hoje é um pequenino resumo de dos cursos que eu já dei lá, né, no Espaço Saber. E nesse curso, eu sempre trago o quê? Gente, você precisa estar atento ao que é possível fazer com o que se tem para jogar. Então, o que eu tenho dentro de casa? A gente falou no sábado, que é o lugar de... né? Então,
O que que eu tenho dentro de casa? Eu tenho rolinhos de papel higiênico, papel toalha, eu tenho jornal e revista velho, eu tenho as toalhas e lençóis da minha casa. Tudo isso pode favorecer. Eu tenho resto de potes de Danone. Então, a forma como você olha para o material é que faz com que ela tenha um uso para desenvolver habilidades. Porque senão é fazer reciclagem por si, que também é legal, mas aí só fica uma atividade recreativa, e é jogar por si, que também é legal, mas aí só fica uma atividade recreativa. Então, por exemplo, um jogo clássico que aconteceu aqui em casa é esse aqui, ó, que o meu é velhinho. É esse aqui, ó. Olha que caro. Dominó. O meu filho, ele não sabe muito bem as estratégias. Quer dizer, agora ele já tá melhor. Meu marido é muito bom. Porque na família dele, quando as pessoas se reúnem para jogar dominó. E aí, no começo da quarentena, a gente trouxe muito jogo do consultório, eles danavam a jogar dominó. Meu marido não deixa ganhar, não. E eu acho legal isso. A gente não deve deixar a criança ganhar, tá? E aí, o meu filho foi desenvolvendo. Foi pensando assim, por que você ganhou? Por que você vai ganhar? Aí meu marido falou assim, olha, você já tá com muitos 6 aí na sua mão. Mas não foi dizendo para ele, não tem que ter 6, você tem que contar. Foi dando as pistas para ele desenvolver a estratégia. Porque isso também é legal. Principalmente a gente... Ó, jogos matemáticos vocês encontram na UF, Faculdade de Matemática. A Maria está falando. Principalmente quando eu quero que a criança desenvolva o raciocínio, eu não devo dizer a ela como fazer. Eu devo dar pistas, eu devo possibilitar, eu devo favorecer, mas eu não digo como fazer. Então, no caso do jogo dominó, ele é um jogo que são 7 peças de cada número, né? Mas nem toda criança sabe disso. Ela vai desenvolver isso jogando. Isso é uma estratégia até superior, que a gente fala das funções executivas superiores. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho dessas habilidades. Mas, quando a criança vai tendo em suas mãos as peças e ela vai vendo que já está acabando a peça para ela jogar o 6, uma habilidade, por exemplo, de controle de vitória, ela pode já querer jogar. Outra pessoa pode fazer uma estratégia que de repente eu posso comprar porque no jogo não tem tanto desse número. Então, assim, mas essas são coisas que vão desenvolvendo. Eu não posso ensinar a criança a falar, ó, a gente vai jogar dominó e ele tem 7 peças e funciona assim e é assado. É por isso que esse jogo é um jogo básico que dá para fazer com papelão, né? Por um acaso eu tenho esse aqui que deve ter mais de 15 anos, mas dá para fazer com papelão. E ele trabalha raciocínio. Além disso, porque olha só, uma coisa é a gente separar a competência, que são as competências curriculares, outra coisa é a gente separar as habilidades, que eu vou falar já das habilidades. Competência, eu trabalharia como com o dominó trabalhando competência? Responde aí, gente, que hoje eu estou lendo os comentários. Como que eu trabalharia competência matemática? Quem assistiu sabe, já sabe que competência é uma coisa e habilidade é outra. Mesmo para criança que não foi alfabetizada, como eu poderia trabalhar competência matemática? Vamos lá. Eu posso, por exemplo, não está subindo todos os comentários. Eu posso, por exemplo, contar, é uma competência matemática. Eu posso comparar. Então, olha só, eu comparo as peças. Essa daqui, 6 mais 2, 8. E essa daqui, sem eu contar. É claro que a criança menor, ela vai precisar contar com o dedinho e tudo mais. Isso, relação dos números. Então, olha só, aqui eu tenho 8. Mas aqui, eu também não tenho 8. Então, olha a descoberta de números e quantidades, que é uma coisa que falta, sequência numérica, estão respondendo, que é uma coisa que falta bastante no ensino da matemática.
Quando a gente fala de dificuldades, eu vou voltar rapidinho, a gente está falando daquele ensino que faltou ser aprofundado. Então, ao invés de eu só mostrar para o meu aluno que 6 mais 2 é igual a 4, é igual a 8, 6 mais 2 é igual a 8, eu mostro também que 4 mais 4 é igual a 8. Ou então, eu posso pedir para que ela faça pareamento, que ela compare. Então, eu desenho e ela coloca em cima para as crianças menores, as que não foram alfabetizadas. Então, um jogo, 1001 possibilidades. Trabalhar maior e menor. Maior e menor, relação, o pessoal está participando bastante. Então, assim, gente, Vygotsky e Piaget, eles querem trazer isso. E a neurociência vem falar isso pra gente também. O cérebro da gente, a gente é feito de interação. Então, isso aí, interpretação, alguém está falando. Então, quanto mais eu interajo, mais eu modifico. Não é isso? Então, olha aí uma possibilidade de trabalho, de interagir, de fazer pensar. Então, você pode colocar probleminhas para a criança que ela resolva com dominó. Tem muitas possibilidades. O que acontece, que falta muito, é planejar, é identificar a necessidade. Não dá para eu dizer que a mesma objetivo que nós tivemos aqui em casa com o Felipe vai ser a mesma coisa que eu jogasse com, por exemplo, uma prima minha mais velha. Ora, ela já é uma pessoa que já jogou dominó mais vezes. O Felipe, meu filho, estava jogando menos. Outras crianças, eu acho até que eu trouxe foto de crianças jogando dominó, vão jogar de outra maneira. Então, assim, várias estratégias, mas parece tão óbvio. Mas é porque, sabe o que acontece? As pessoas querem a resposta de $1 milhão. Não existe, gente. Tem que planejar, tem que observar, tem que ver o que eu tenho, o que eu posso fazer com o que eu tenho. Esses dias a minha internet, o Zoom não funcionou, ele caiu e eu não consegui fazer o teleatendimento, usando o meu e-book, usando todas as ferramentas. Eu fiz uma videochamada, nem a pegar lápis, interagindo com a criança com o que eu tinha. Aí eu pedi para ela ir lá, pegar carrinhos. Olha só, um atendimento que não foi perdido, porque foi pensado. Eu já tinha, é claro que eu sabia que o Zoom ia cair, mas não. Mas eu já tinha em mente o que eu ia trabalhar com aquela criança. Então é por isso que o mesmo jogo, se a gente vai usar, além da questão de diversão dele, né, do lúdico, ele pode ser utilizado para muitos objetivos. Até algumas mães falam, mas você usa esse jogo, eu tenho em casa. Eu falo, sim, você tem em casa, mas o meu objetivo é diferente. E aí é legal que a gente tem uma troca, né? Umas dicas, porque uma coisa é jogar para brincar e se divertir, outra coisa é jogar para aprender, ok? Então, até agora a gente falou, então aí deu uma pincelada em Vygotsky e Piaget, que tratam da importância do jogo para o desenvolvimento. O jogo social é por isso que a gente joga muito com as crianças com autismo. Porque é através do jogo que a gente desenvolve linguagem, por exemplo. E linguagem, gente, vai além do uso da fala. Linguagem é expressão, que não é um dos déficits que a gente tem no autismo. Então, por isso que a gente prioriza jogar. Jogar para desenvolver, né? Principalmente a metodologia que eu uso. Então, assim, ao invés da gente treinar, a gente desenvolve habilidades, tá? As habilidades cognitivas, gente... Então, assim, por que eu quero, antes de eu querer que ele aprenda... Antes de eu querer que alguém aprenda, eu preciso saber que ela precisa desenvolver habilidades. Deixa eu colocar o fone. Uma pessoa não está conseguindo ouvir. Vai que com o fone melhora para ela, que ela está dizendo que está dando eco. Então, olha só. Antes de eu pensar... Ouvindo?
Não melhorou, né? Eu tô ouvindo o eco daqui. Melhorou. Então, olha só. Melhorou? Então, antes de eu pensar que fulano, que João, que Maria, que Isabelle, que tem que aprender matemática, português, história, eu preciso saber qual é a habilidade que ela tem ou que ela precisa desenvolver. Tá? E aí, o que são habilidades cognitivas? Quais são as habilidades cognitivas? A habilidade cognitiva são as habilidades que o meu cérebro tem para me ajudar a me resolver no dia a dia, né? Me resolver no sentido de que eu preciso fazer compras no mercado, eu preciso organizar uma lista, olhar o meu armário para saber, porque senão eu compro coisas a mais. Ou então, habilidades de planejar, por exemplo, que domingo vai ter uma festa aqui em casa para 10 pessoas. Se todo dia na minha casa tem 3 pessoas, eu, meu filho e meu marido, nós comemos o arroz, uma xícara de arroz dá para os 2, no domingo que virão 10 pessoas, quantas xícaras de arroz eu faço? Isso é planejamento, raciocínio, pensamento, elaboração de pensamento, é cálculo. Eu tô pensando, sabe por quê? Tem aquelas pessoas que fazem arroz a mais, que sobra arroz no final da festa. Falta de planejamento. Isso é habilidade cognitiva. É aquilo que eu uso para pensar e raciocinar no meu dia a dia. Porque a gente não usa a matemática na forma das expressões como a gente aprende na escola. A gente usa na forma da habilidade, né? Porque você não usa a matemática com o teorema de Pitágoras. Você usa no seu dia a dia. Para você faz sentido metro quadrado quando você vai fazer uma construção, por exemplo. Mas quando você aprende na escola não faz sentido. É aí que entram as habilidades, ok? Tudo cognitivo, como alguém está falando ali. Vocês estão gostando, né, gente? Está entendendo? Mas a escola, muitas vezes, falta essa relação, né, Renata? Fazer Falta essa relação. relação com o dia a dia, né? Porque a matemática está no dia a dia. Para não ficar uma coisa muito abstrata, sem sentido para as pessoas, né? E, a matemática, o português, a história, fica tudo... Para que eu vou aprender isso, né? Fica sem sentido, né? Isso. E aí, por isso que eu falei no começo do professor, por exemplo, o professor de educação física. É tão legal, e a gente tem até um curso no Espaço Saber, que é de psicomotricidade na escola. Eu tô falando isso porque eu fico lembrando dos alunos, tá, gente? Que nem precisamos fazer propaganda, vocês já sabem do Espaço Saber. Mas o legal é que quando tem, por exemplo, psicomotricidade para a escola, né? Que é para vocês aprenderem a jogar e tudo mais. O quanto o professor de educação física se sente valorizado, que ele fala, cara, isso que eu vou fazer. É isso que eu vou ensinar lá no pátio para ajudar na aula de matemática. E é por isso que eu falo, o professor deve participar, o professor de educação física deve participar de todo o planejamento. Ele precisa estar inteirado quanto ao planejamento, quanto ao que vai acontecer naquele mês e tudo que vai acontecer. Entendeu? É verdade. Ainda vai. Pode falar, Lu. Não, é isso mesmo. Você falou de psicomotricidade. Eu recebi inúmeras mensagens para você fazer uma live, a gente fazer uma live sobre psicomotricidade. O pessoal pediu muito. Gente, uma live não cabe, né, Lu? A gente tem que organizar logo esses cursos online. Primeiro que eu tô morrendo de saudade de todo mundo. Que é tão rápido, ó, eu fico aqui olhando aqui no computador. Mas vamos sim, vamos falar de psicomotricidade. Eu acho que quanto mais a gente desmistificar o conteúdo, o conhecimento, mais acessível ele for, mais a gente melhora o que é nosso, que é a aprendizagem, né? Que é a nossa área, né? Então tá. Então, olha só. Então, a habilidade cognitiva, você vai usar no seu dia a dia. Vocês viram no começo da pandemia um monte de gente comprando aquele tantão de papel higiênico desnecessariamente, ou um monte de pessoas que compraram alimentos exageradamente. Então, assim, são coisas que, nesse caso, junta a minha cognição com o meu emocional. E o jogo trabalha os dois. Porque eu posso sair
andando todas as casas para querer ganhar de uma vez? Não posso. Eu preciso respeitar a regra, eu preciso que o outro ande, eu preciso ver se eu vou para trás, se a regra diz para eu andar para frente. Então, assim, o emocional, ele tá ligado. É naquele desenvolvimento lá da primeira infância. É na área da plasticidade cerebral, da neuroplasticidade, que a gente fala, vamos aproveitar a primeira infância. É por isso que a educação infantil, ela não tem que se valer de currículos. A educação infantil não precisa ter currículo, não precisa ter ensinamentos. Ela precisa ter experiências. Porque são as experiências que vão favorecer a habilidade. Porque aí eu vou retornar. Adiantava eu falar, Felipe, olha só, a estratégia é isso. Você usa assim e assim porque tem tantas peças. Não. Ele precisou observar o pai, errar. Aí depois na outra ele ganhou uma vez. Ele, opa, gostei. Porque aí motivou, né? Algumas crianças não vão ter isso aí, mas é por isso que a gente joga. Como que eu falo pra ele? Olha o que eu joguei, hein? Será que se eu fizer assim, será que se eu fizer assim também vai? Você vai dando sacadas do que ensinar 2 mais 2 é igual a 4. Então, assim, é assim que a gente desenvolve o pensamento no jogo, ok? Então, as habilidades cognitivas são essas. Agora, quais são as nossas habilidades cognitivas? A gente tem a atenção, que é uma habilidade muito importante e que ela está dividida entre atenção sustentada, atenção seletiva e atenção dividida. Não vou me aprofundar, a gente não está falando de habilidade, não é aula só de habilidade, mas então, se eu quero trabalhar atenção, que jogo eu vou escolher para jogar com fulaninho, para jogar com amigo? É aquilo que eu falei. Muita gente, por exemplo, quando olha o consultório da gente, né? Consultório de psicopedagogo tem um monte de material. É igual a sua sala de recursos, né, Lu? Muito. Tem zilhões de material. Aí o que as pessoas querem? Eu quero tudo isso, eu quero... Calma, você não precisa de tudo isso agora. Qual é o seu objetivo? O que você precisa? Então, assim, até alguns pais meus, como eu oriento para ele... Aí eu faço como se fosse um receituário médico, sabe? Que a mãe vai na farmácia. No meu caso, ela vai ou no Amigão. Eu sempre busco uma coisa muito acessível, né? Aí eu faço aquele receituário. Essa semana vai ter o jogo com feijão, vai ter o jogo com o rolo, vai ter o jogo com o corpo, sabe? Então, assim, você receita, né? Você medica essa criança cognitivamente para casa. Gente, claro que eu tô falando aqui não brincar, tá? Não existe esse medicar cognitivamente. Daqui a pouco tá todo mundo levando a sério. Tô falando no sentido de que você passa para aquela família, também dá função para aquela família estimular. E como que uma mãe pode estimular, por exemplo, em casa? Botando para dobrar as roupas do varal, recolher, dobrar. São jogos corporais, né? O dobrar que usa lateralidade, usa motricidade. Então, assim, você nem precisa gastar tanto com adaptador de lápis. Faz uma pizza. Fazer uma pizza, você usa matemática, né? Que são as medidas. Você usa sensorial. Isso, você usa motricidade. A nossa porta de entrada é sensorial, nosso olho, nosso ouvido. Também dá mais uma live aí, né? A gente ia ter um curso desse, né, Lu? Mas foi... Ia ser por agora, né? O sensorial. O sensorial é a porta de entrada, gente. Então, quando você faz... Eu até falei do menino no sábado, né? Do menino que estava fazendo com a batedeira, o bolo. E aí eu pedi para a mãe, não, faz com a mão. Mas, por exemplo, fazer uma massa de pizza, sovar a massa, misturar a massa, ou brigadeiro, aquela coisa toda que gruda, né? Mas olha só, uma quantidade disso aqui. Fazer isso na escola, eu lembro uma vez que eu fui visitar uma escola e a escola estava com um cheirinho de biscoito saindo do forno. A alfabetização fez aqueles biscoitinhos de maisena na letra do nome da criança. As crianças fizeram, né? Então, assim, foi uma experiência tão gostosa. Olha quanta coisa fica, né? Olha quanto, além do afeto, além do... Porque tudo que o emocional não é a nossa ligação cognitiva. Então, imagina fazer junto com a mãe tal coisa. Isso fica, né? Então, a mãe pode ajudar por exemplo, quando for fazer o feijão.
Então, na hora de catar o feijão, separa alguns feijõezinhos ali na mesa, faz 2 círculos, manda colocar mais, manda colocar menos, sabe? Faz uma organização assim, usa rolinhos, recorta rolinhos a cada 2 dedos, aquele rolinho de papel higiênico, e bota letras. Depois, o rolo de papel higiênico você bota dentro do rolo de papel toalha, um rolo pequenininho. E aí você, com as letrinhas, você vai mover, vai formar palavras para quem está na fase da alfabetização. Olha que atividade legal. Aquela brincadeira que a gente jogava na nossa época, que chama a dedanha. Eu falo a dedanha. A dedonha ou danha? Eu falo a dedanha. A dedanha que é uma brincadeira muito legal, que trabalha a linguagem. Então, assim, tem muita coisa que a gente tem que se apropriar como jogo e não pensar o jogo em si, tá? Então, além da atenção... Essa sua proposta vai desmistificando a questão de comprar o jogo, né? Porque você começa a ver a casa como possibilidade de jogos. Isso. Né? Sim, comprar é importante. É importante, mas a gente tem bastante possibilidade de casa, né? Para fazer. Isso. Falando de jogo, a gente está com um sorteio lá na página de um jogo. Ah, legal! Eu jogo posso entrar no sorteio? Jogo da velha, ó. Jogo da velha de Deus. Sim, sei. Né? Eu já vi ele nos cursos. Jogo da velha tem muitas possibilidades também, né, Renata? Muitas possibilidades, muitas estratégia, atenção, percepção, né? Eu acho bem legal também. Esse aqui é lindo, é de feltro, mas lá na sala de recursos eu tenho de papelão. Pois é, e aí assim, papelão, aquilo que hoje a gente vai no mercado, pelo menos as minhas compras vêm na caixa de papelão, né? Então, assim, quando chega, o que faz com a caixa? Ou a própria tampa da caixa de pizza? Né? Fazer uso do que você tem em casa. Agora, a gente estava falando disso, tem os jogos de comprar. Por exemplo, eu acho que ela ainda está aqui, que é a Raquel, ela faz jogos maravilhosos para quem é de consultório. Então, assim, é interessante você saber o que eu posso construir e o que eu preciso comprar, porque tem essa, né, essas duas vertentes. Então, além da atenção, gente, nós temos a memória. A memória também é uma habilidade importante. A gente tem a memória de longo prazo, a memória de trabalho, que a gente chama também memória curta, que é fundamental, por exemplo, se você vai ao mercado, como eu falei, e você não tem uma lista escrita, você, sei lá, vai comprar só 4 coisas. E essa memória curta, o que ela vai funcionar se no meio do caminho você tiver algum imprevisto? Ou a memória curta, que é a memória de trabalho, ela é fundamental para compreender, para compreender os enunciados. Muita criança não consegue, às vezes, executar uma resposta porque ela não consegue entender o enunciado, ela não consegue remeter a memória. Porque o enunciado vai pedir, de repente, olha, com base, por exemplo, Portugal estava passando por situação econômica desfavorável e aí fez uma expedição às Índias. O que aconteceu depois? Descobrimento do Brasil. A professora não perguntou por que o Brasil foi descoberto. Você está entendendo? Olha aí a minha memória, aquilo que eu li e aprendi. E eu aprendi de verdade, para ser significativo. Porque vocês sabem que não foi só ir lá na Índia buscar cravos e canelas, né? O negócio não era assim, então, para descobrir o Brasil. Além da memória de trabalho, nós temos a lógica e raciocínio. Já falei muito de lógica e raciocínio aqui. O dominó foi um exemplo. Eu vou mostrar mais jogos, tá, gente? Depois tem o processamento auditivo e o processamento visual. Toda a parte de processamento está ligada ao sensorial. Então, Lu, se a gente pensasse que nossa aprendizagem é uma pirâmide, a base dela, a porta de entrada é o meu sensorial. Então, eu tenho que considerar o meu aluno, ele processa bem a visão? Agora, é importante eu entender que processar a visão é diferente de enxergar. Porque muita gente acredita que só colocar óculos vai fazer o fulaninho enxergar o quadro. E quase sempre isso não é verdade. Eu arriscaria dizer 70% isso não é verdade. Algumas crianças precisam trabalhar o processamento visual. A forma como ela recebe e processa a informação no cérebro.
Outro processamento muito importante é o processamento auditivo, né? Que é a mesma coisa, não tem relação com ouvir. Você pode ouvir muito bem, mas será que você processa bem a informação que você ouve? Existe aí o DPAC, né, que é um distúrbio do processamento auditivo central, que é justamente quando a pessoa ela é capaz de ouvir, ela não tem nenhum comprometimento auditivo, mas ela não processa a informação. Então, são pessoas que geralmente trocam palavras, ela troca sentidos, porque ela não sabe processar, ela não consegue processar. Isso é também uma habilidade a ser trabalhada. Outra habilidade é a velocidade do processamento. Aquilo que eu falei lá do meu churrasco que vai ter domingo na minha casa. Não vai ter não, tá, gente? Porque não pode ter por causa da pandemia. Mas se vai ter a festa domingo na minha casa, opa, eu já sei. Ah, não, 3 xícaras, porque, ou 4 xícaras, porque tal pessoa eu como tanta quantidade. Então, assim, é a minha capacidade de pensar e agir numa velocidade adequada. Porque dá para ficar pensando e planejando até chegar o domingo? Não. Eu preciso pensar nisso rápido. Caso contrário, domingo vai faltar arroz e eu não vou saber, porque eu não vi se tinha ou não no armário. Isso é velocidade de processamento. Velocidade de processamento não significa rapidez, mas, por exemplo, você precisa saber o seu tempo de executar uma ação. Então, assim, você tem quantos minutos para executar uma prova? Eu tenho crianças que, se a gente medir o coeficiente em notas, tem notas excelentes, né? Mas se a gente medir o coeficiente em habilidades, tem déficit de habilidade de velocidade de processamento, por exemplo. É aquela criança que sempre precisa de mais tempo para a prova. Porque muitas habilidades... Isso porque muitas habilidades dessa criança está em déficit. E não tem relação. O que é interessante falar, Lu, agora eu vou até falar um pouquinho do e-book, né? Que isso não é uma live para vender, você vê que eu não estou falando disso, mas muitas pessoas confundem estimular a cognição, estimular a habilidade com inteligência. Ah, então meu filho não precisa, porque meu filho já é inteligente. Não, gente. Precisa porque no dia a dia a gente pode potencializar nossas habilidades, sabe? Então eu já sei, né? Então eu já sei mais ou menos o meu gasto de sabão. Eu estou falando no dia a dia assim, porque tem aqui mães, né? Qual é o meu gasto de sabão por mês? Quando eu encontrar uma promoção, quanto que eu vou aproveitar dessa promoção? Quantos sabões eu vou comprar? Você tá entendendo? Isso é habilidade cognitiva. Isso é processamento. Você tá entendendo? É memória. E a habilidade cognitiva não trabalha uma sozinha sem a outra. Porque o cérebro da gente não trabalha assim. As pessoas confundem, então ele precisa trabalhar o auditivo só com a fono. Não. O processamento, as discriminações, as habilidades, elas estão interligadas. Isso é a neuroplasticidade. É claro que se essa pessoa tem uma disfunção auditiva, aí é com uma fonoaudióloga. Se ela tem uma disfunção visual, aí é com optometrista, por exemplo. Mas nós, professores, né, psicopedagogos, a gente precisa se apropriar das habilidades para estimular o desenvolvimento. Ok? Sim. Vamos falar agora dos jogos? Eu vou pegar o computador aqui, fiz uma apresentação, e aí eu vou mostrar para vocês aqui para ficar... Eu fiz os jogos por área. Eu vou trazer aqui, ó, para vocês mais ou menos. Olha, esses são os jogos de estratégia. Aquele que eu preciso que ele pense, raciocine, desenvolva. Eu escolhi aqui os jogos de estratégias mais antigos, tá? Então, olha só, eu tenho aqui a Mancala, que é ótimo. Olha só, gente, a Mancala, ele é um ótimo jogo que eu posso fazer com feijões, por exemplo, porque o Mancala era, inclusive, um jogo utilizado na África quando os africanos iam para semear as sementes. Então, enquanto eles estavam em turno contra turno, eles faziam rodas e cavavam, né? Olha aqui, vocês podem buscar depois por Mancala, mas olha aqui, eles cavavam os cestos, né? Que chama cesto, esses espaços,
e fazia Mancala. Mancala é um jogo excelente, porque quando a pessoa acha que está ganhando, o outro que foi mais estratégico ganha. Porque não é só passar a semente e perder minhas sementes, né? Depois da Mancala, eu tenho esse aqui também, ó. Deixa eu levantar aqui minha tela. Que é bem antigo, que é o Ludo. Esse jogo é um jogo que é baratinho. Para vocês terem ideia, antes do Amigão fechar, tinha dele de R$1, tá? Porque de papelão. Ou você pode fazer. O Ludo também é um daqueles que quem só quer ganhar se ferra, porque o outro que foi estratégico ganha. Então, olha só, o Ludo para 4 jogadores, cada um vai ter 4 fichas de uma cor e ele vai preencher, ele vai ter que andar, ó, tudo isso aqui para entrar na sua casa. Só que qual é o lance? O outro jogador pode tirar uma quantidade que ele coma você, tire você do jogo, você volte. Você pode não ter estratégia e andar só com uma peça ao invés de ir já botando todas para o seu jogo. Enfim, várias estratégias. Esses são jogos de estratégia. O jogo de xadrez, né? E o outro jogo que eu coloquei aqui, que é o jogo do War, né? Que é aquele, olha, chama War, que é aquele que é a conquista dos mundos, né? Que cada país entra em guerra, cada continente. É um jogo interessantíssimo e é um ótimo jogo para se jogar em turma, por exemplo. Dividir a turma em continentes, porque vai rolando coisas que tem que fazer, objetivos a cumprir. É um ótimo jogo. Outro jogo de estratégia, olha, nós temos aqui, ó, esse aqui. Eu acho que esse aqui a Raquel vende, tá? Eu tô fazendo propaganda dela porque eu já comprei e eu sei da qualidade, Lu. Eu sei que você não vende desses. Eu já comprei também da Raquel, muito bom. Raquel tá aí, Raquel? Tá. Fala com a gente. Então, assim. Então, olha só. Esse é o jogo bloqueio ou curral. Algumas pessoas conhecem como curral. Aí, olha, a gente tem que chegar ao outro lado, podendo cercar o seu amigo. Sabe o que acontece muito? As crianças se preocupam em cercar o amigo, não na estratégia para eles chegarem lá na frente. Isso tudo vocês já veem, gente. Olha, velocidade de processamento, olha a habilidade, olha a memória de curto prazo, que é aquilo que é o objetivo do jogo, não se ateve ao objetivo do jogo. Esse aqui é muito, muito, muito bom, que chama Dama Chinesa. Cada triângulo desse tem que chegar ao outro lado. Só que isso aqui, ó, verde, são várias pecinhas, tá vendo? Uhum. Esse dama, ele é um pouco mais estratégico do que aquela dama que a gente joga. Esse aqui chama havaiano. E são pecinhas verde e amarela, ou vermelho e azul, enfim, são 2 cores que você tem que cancelar a cor do colega, fazer virar a sua cor. Como se fosse aquele pula-forca, sabe? Você pula pula carniça, lembra? Isso é muito velho, gente. Isso é para quem tem 40 anos. Você pula pula a carniça, né? E aí ela vira a sua cor. Então é esse jogo aqui. E esse aqui, olha, é um jogo adaptado lá do meu e-book. Porque existe já o jogo dos pontinhos. Por isso que eu falei do e-book, ele trabalha a habilidade. Então, olha só, já existe o jogo do pontinho. Se você pesquisar, o que eu fiz? Eu coloquei estratégias. Vocês estão vendo aí que tem números aqui, ó. Quando fecha um quadrado, geralmente marca um ponto. A estratégia aqui é fechar o quadrado certo para ganhar mais pontos. E tomar cuidado para não perder pontos. Porque você pode perder ponto também. Então, ele é também um jogo, além de matemático, estratégico. Posso continuar falando de jogos, Lu? Uhum, pode. Agora vem os jogos matemática. Jogos para trabalhar matemática. Opa, eu fiz alguma coisa aqui. Renata. Oi. O pessoal tá falando que tem muito jogo que não conhecia. A gente podia... Isso aí é PowerPoint? É. A gente podia depois colocar esse PowerPoint no canal?
essas fotos? Posso. Mas eu acho que eles vão ver vendo a live, né? Mas pode, porque eu tô falando o nome de cada um, mas pode. Não tem problema não. Então você me passa o nome que eu coloco lá para eles, né? Ou então eles fazem nosso curso quando a gente voltar, né, Lu? Também. Então, ó, esses são os jogos de estratégia, tá? Aqui, ó. Agora a gente vai entrar nos jogos matemáticos, que trabalham habilidades matemáticas. Lembrando que a habilidade matemática não é competência matemática, não é saber fazer conta. Então, olha só, jogos de habilidades matemáticas. Eu tenho esse aqui, ó, que chama Sobe e Desce. Eu tenho esse aqui, ó, opa, deixa eu prender aqui, ó, que chama Toca da Onça, se eu não me engano. Eu até dou ele para os meninos, quando os meninos entram na minha aula lá, eu sempre dou para os alunos. Porque é uma folha, é só... Mas as pecinhas, tá vendo? Essa é a onça. Na verdade, esse é o cachorro. O cachorro tem que ir para algum lugar sem que seja cercado pelas onças. Olha aqui as onças. Tá vendo? E esse é maravilhoso, que é o Resta Um. Que todo mundo só quer comer as pecinhas e esquece do objetivo principal de restar um. Aí, ó, eu trouxe aqui, ó. Eu tenho esse aí. Esse aí é muito bom, né? Qual? Esse? Esse aqui da foto, Esse aqui pode fazer com tampinhas de garrafa PET, né? Olha aqui. O Arthur tá fazendo aqui, meu gostoso. Ele tá colocando nada mais do que colocando a quantidade. Observe que ele botou amarelo, mas olha aqui como é que ele já botou vermelho e azul. Porque ainda não internalizou que existe uma cor certa para cada quantidade. Mas isso é coisa que eu não vou corrigir ele na primeira sessão que ele está fazendo o jogo. Eu vou ensinando, eu vou fazendo ele perceber. Vamos contar quantas cores tem? Quais cores tem quanto? Aí ele vai desenvolvendo raciocínio. Isso aqui também é uma habilidade matemática discriminatória. E esses dois aqui, ó, de matemática. São ótimos. Ok? São ótimos, são de cubos. E você pode fazer os cubinhos também com desenhos, porque você não precisa em si colocar. Ele precisa só discriminar, gente. Olha aqui. Tá vendo que tem uma pecinha aqui? O Alex está perguntando, Renata, qual o nome desse jogo das tampinhas? Ah, não sei. Jogo da tampinha. Esse aqui, do Arthur? Não sei. Deve ser régua matemática. Não sei, gente. Porque muita coisa comprada assim numa feira, num jogo não sei aonde, sabe? Mas isso aqui é uma régua matemática, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, até 9. E aí ele tem que colocar a quantidade, então não tem o nome. Não compra não, esse aqui dá pra fazer. Eu acho que eu tenho ele... Guarda pra comprar os outros jogos. É o que eu falei, tem jogo que a gente compra com a Raquel e tem jogo que a gente faz porque dá pra fazer, entendeu? Eu vou colocar lá no nosso canal vários jogos. Esse daí que ele tá perguntando, eu tenho ele em sucata que eu fiz. Sim, aí, porque dá pra você furar as tampinhas. Ó, outros jogos de matemática. Esse aqui é um sudoku que eu coloquei no e-book. Lá no meu e-book tem 3 níveis desse sudoku, que ele não é com números. O sudoku é um jogo milenar que trabalha habilidades, mas quando a gente fala em números, as crianças bloqueiam. Então eu costumo fazer ele com formas geométricas, tá vendo? Esse aqui, ó, é um dominó diferente, que também usa habilidade de matemática. A mesma quantidade de forma que tem aqui, mas vocês observem que quando eu ligo não é igual, mas eu tenho a mesma quantidade. Então eu estou trabalhando processamento, eu estou trabalhando memória, eu estou trabalhando discriminação, porque diferente do dominó que eu ligo 6 com 6, aqui se eu tiver triângulo, bolinha e quadrado, e depois tiver bolinha, quadrado e triângulo um dentro do outro, serve, porque tem a mesma forma. Tá vendo? E esse daqui chama pirâmide matemática, que são várias piramidezinhas que ele tem que formar uma pirâmide e formar 10, somar 10.
Esse aqui é o que tem no meu e-book, tá, gente? Esse aqui do Sudoku. Vou continuar aqui, porque eu acho que o tempo tá passando. Ah, agora jogos de linguagem. Olha esse aqui, que caro. Muito caro, vocês vão querer me matar. Olha aqui, eu sempre mostro no jogo, nas aulas, e as crianças ficam doidas. Eu peguei um papelão não, cartolina, peguei 4 cartolinas, juntei, e o Pedro, nesse dia, não queria trabalhar, porque ele estava muito pé da vida que a mãe dele acordou. E ele trouxe uma moto que ele não queria largar. Eu falei, não, pode deixar ele entrar com a moto. Menina, peguei essas cartolinas, juntei. Falei, Pedro, você acordou e fez o quê? Aí você passou por onde? Aí ele foi me dizendo, olha, toda a cidade, olha aqui o Extra, meu consultório que fica em Alcântara, tem viaduto, até chegar na minha cidade. Isso não é linguagem? Ele não está se expressando, ele não está criando? Isso é trabalhar linguagem. Então é caro, né, gente? Dá para fazer no quintal de casa com giz. Dá para fazer no pátio do colégio. O pátio do colégio que só tem pátio de terra, que você, cada um fazer uma parte da cidade, né? Maquetes são jogos de linguagem, né? Aí esse aqui, ó. Esse aqui é um jogo de linguagem de encaixe de bichinhos. Esse é um bebê de estimulação precoce. Chama bebê, mas ele tem 2 anos. Ele está encaixando os bichos. Ele está usando um monte de habilidade que eu podia dizer. Mas quando ele está falando para mim qual é o som que o bicho faz, onde o bicho mora, tá entendendo? Linguagem sendo trabalhada. É preciso olhar além. Porque senão você pode olhar e falar, é só um jogo de encaixe. Então tem que ter esse planejamento. Esse aqui é um jogo que tem lá no meu e-book, que é o que é o que é. O que é o que é, gente? Você faz muitas brincadeiras. Tem aquela de cai em pé e corre deitado, é a chuva, né? Nasce dentro do ovo, é o pintinho, enfim. Essa é a brincadeira do que é o que é. Isso aqui eu dei o exemplo semana passada. Lembra que eu falei, dobra a folha com a criança, fala das estações do ano. Eu falei no sábado, olha aqui a criatividade toda rolando aqui. Olha uma história acontecendo. Renata, tá vendo, né, Lu? Renata, a gente só tem 4 minutinhos. O último jogo é um jogo corporal, de corpo em movimento. Olha quantos materiais caros eu estou usando. Caixas de papelão e pneus. Viu? Não precisa muito, gente. É claro que eu tenho jogos maravilhosos. Eu compro lá na Raquel, eu compro, né? A gente compra. Eu fui lá para Disney, surtei, comprei um monte. Mas o que eu quero dizer é que você tem que olhar para o jogo, entender a sua necessidade e fazer o seu jogo, criar a possibilidade. Sim. Tá bom? Isso aí. É isso, Lu, é isso. Quem quiser o contato da Raquel, pode me pedir no WhatsApp que eu passo. Isso, Raquel Rabelo, Raquel Rabelo, Espaço Somar. Daniel, beijo. Olha, eu quero dar um recado da Maria Paula, ela ficou muito triste ontem, né? Mas acontece, né, pessoal? Isso acontece. Sim. Ela gravou um vídeo com a palestra de ontem, me enviou. Aí veio num formato não compatível para colocar no YouTube, ela já está refazendo. E a gente vai colocar para vocês. E a gente vai marcar também outra live com ela, para ela repetir a live de ontem. Fiquem tranquilos. E o vídeo vai pro YouTube também, tá? E pena que tá acabando, tá acabando, pessoal. Diga, Renata. Não, eu queria falar para o pessoal que quiser o e-book para entrar em contato comigo no direct. E tem 100 atividades, que são jogos e atividades para estimulação, várias estimulações cognitivas. A live passa rápido, né, pessoal? Mas passa rápido demais. Quero falar também que quem ganhou o sorteio do livro, eu coloquei ontem lá, foi a Milena. Milena Duarte de Itaboraí, ela já entrou em contato para receber o livro. Falar do nosso canal no YouTube, que a gente já atingiu 100 pessoas, então com 1000 a gente pode fazer transmissão por lá fazer também. Fazer live. Né? Por enquanto não pode. E todas as lives a gente está colocando lá. Então vocês podem assistir sempre. Anotar novamente os jogos, vai ficar tudo disponível para vocês. Outra coisa que amanhã, 1 hora é pouco, né?
Também achei. Então, mais uma vez, o pessoal de Minas falou, fala que a gente está assistindo. O pessoal de Minas, muito obrigada também. Ai, pessoal de Minas. Do Brasil todo. A gente fica muito feliz de ter vocês aqui com a gente. Falar que amanhã a gente vai ter uma super live também com a Ana Laura. Ana Laura vai falar de música, de atividades musicais, de criatividade. Vai falar do livro dela também. Então vai ser uma coisa bem legal. E amanhã eu vou anunciar uma surpresa para vocês. A gente falou que a semana termina na quarta, né, com autismo, mas a gente vai ter 2 surpresas ainda essa semana. O nosso canal no YouTube é Espaço Saber Niterói, tá? É bem facinho de encontrar. Então, passou muito rápido, né, pessoal? Mas é isso mesmo. Foi. É muito bom. E eu quero agradecer, Renata, mais uma vez. Obrigada. Vamos planejar de psicomotricidade, né, Renata? Bora falar, adoro. E Maria Paula tá aí também, ela falou, eu tô traumatizada com a internet. Fica não, isso acontece. Acontece. Duque de Caxias, Itaboraí, muito obrigada, pessoal. A internet tem essa coisa. Santa Maria, Rio Grande do Sul, que bacana. A internet, né, faz isso, aproxima a gente, isso é muito bom. Então, pessoal, fiquem com Deus. Convido a todos que hoje à noite eu tenho uma live às 7 horas na Casa Reviver. É um projeto que eu fui voluntária no Morro do Estado. E eu vou falar sobre autismo. Então, às 7 horas, eu estarei falando sobre autismo no Instagram da Casa Reviver. 3 Corações Minas. Que bacana, pessoal. Fiquem com Deus. Muito obrigada mais uma vez pela presença de todos. Hoje a gente chegou a 220 pessoas. E até amanhã, às 5 horas, a gente com Ana Laura falando de música. Tá bom? Um beijo para vocês. Um beijo. Tchau, Renata. Muito obrigada. Tchau, gente. Tchau. Me chama no direct quem quiser o e-book, quem quiser falar. Marca a gente aí nas redes sociais. Isso aí. Beijo. Tchau, pessoal. Tchau.